Boa noite a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Hoje o tema bastante importante. Não queremos dizer que exista um tema mais importante que o outro, porém, o tema de hoje é bastante relevante. Drogas e alcoolismo. Então, esta conferência tem dois objetivos. O primeiro é nos mostrar a urgência que temos de erradicar estes dois vícios da nossa vida. Por quê? Eles tornam impossível qualquer progresso no trabalho desta obra. Quer dizer, se nós quisermos resolvermos fazer este trabalho, iniciar esse trabalho, precisamos erradicar as drogas e o alcoolismo da nossa vida, porque eles tornam impossível qualquer progresso. E o segundo aspecto, o segundo objetivo, é ensinar as pessoas que são afetadas por esses males a se livrar, eliminar esses defeitos, e essas pessoas tendo eliminado, uma pessoa que tenha eliminado esses defeitos, ela pode com mais facilidade ensinar outras pessoas que sofram desses males também, porque ela conhece, ela sabe como fazer porque fez, então ela tem experiência própria e pode auxiliar outras pessoas na eliminação desses defeitos psicológicos. Então, as drogas e o álcool são defeitos psicológicos que nos levam a consumir droga e álcool. Geralmente a ociosidade leva a pessoa a beber. Não tem nada para fazer, fica aquele vazio, e a pessoa vai para um barzinho conversar, e aí a desculpa é tomar alguma coisa. Então, esse vício ele surge justamente porque não se sabe a razão da existência. Não sabendo a razão da existência, fica bem difícil fazer algo nesse sentido, no sentido de alcançar o objetivo da nossa existência, que é a autorrealização íntima do ser. Então é importante refletir sobre isso e trabalhar na eliminação dos defeitos psicológicos, conforme se explica, conforme se ensina neste curso. Este curso é completo, ele nos aponta as dificuldades e nos dá a solução, nos dá a oportunidade de nós descobrir, compreender a razão da existência, e sabendo disso, nós podemos também trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo, porque este curso nos dá todas as ferramentas necessárias para isso. O objetivo deste curso é nos dar
as ferramentas, as práticas necessárias para que cada um de nós, cada ser humano, possa alcançar o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser, a reconexão com o nosso real ser, despertar a consciência e nos reconectar com o nosso ser superior, que todos temos um ser, temos um Pai interno e estamos desconectados desse Pai interno justamente por causa dos defeitos psicológicos. E precisamos fazer um trabalho de retorno, de reconexão, de religação a esse ser. E é este o objetivo destes ensinamentos. Então, as drogas e o álcool são obstáculos que vão impedir, tornar impossível este trabalho. Então é preciso erradicar da nossa vida o alcoolismo e as drogas. Então vamos falar um pouco do alcoolismo. O alcoolismo é administrado no planeta por um demônio. Esse demônio se chama Algol. E ele é um dos 10 demônios mais perversos do planeta. Ele representa a cabeça da Medusa decapitada por Perseu. Isso quer dizer que ele é cabeça de muitos outros defeitos. Ele nos leva a praticar muitos erros. Então, esse demônio foi o ganhador de um concurso realizado entre os demônios. Ele ganhou, ele foi o que tirou o primeiro lugar, por ser o que causa maior degeneração na raça humana. Então, ele ganhou esse concurso porque ele provoca a maior degeneração do ser humano é provocada por ele. Então ele ganhou, ele foi premiado, porque as forças do mal também premiam essas entidades pelo mal que elas causam, assim como as forças do bem, os mestres, são premiados pelo bem que causam, por entregar um ensinamento. Por exemplo, todos os mestres, ou todas as pessoas que entregam um ensinamento, são premiados. Então esse demônio foi premiado pelo mal que ele causa. Então, os governos, os ditadores de todos os tempos, os tiranos, sabem que é mais fácil governar um povo bêbado, escravizar um povo bêbado, que um povo abstêmio. Então, eles incentivam, esses governos traidores, esses ditadores, esses tiranos, incentivam o consumo do álcool e da droga, justamente porque
a pessoa sob efeito de álcool, ela é vulnerável, ela se torna vulnerável e facilmente influenciável. Se pode manipular alguém que está sob o efeito de álcool, de droga. A pessoa não tem, não se governa. Ela, na verdade, é um escravo. Se torna um escravo do álcool, porque ele leva a pessoa para onde quiser. Então, esse demônio tem alguns lemas. Ele se diz o dono do planeta. Também se diz o ladrão de átomos solares, porque uma pessoa que usa drogas e álcool, ela perde os átomos solares. Então, esse demônio se diz, ele é o ladrão de átomos solares. Ele diz: sou o pai da corrupção e da desgraça. Também ele se qualifica como o pai da degeneração e do vício, o destruidor de lares, a causa da miséria e da ruína. Ele se qualifica dessa forma, e realmente é a causa da miséria e da ruína. Ele envenena a razão para destruir a raça. Esse demônio, as forças do mal querem destruir a raça, querem impedir que a raça se evolua, que a raça evolua, que o ser humano evolua. Então, o lema, um dos lemas desse demônio é envenenar a razão para assim destruir a raça. Então, ele tem também características. As características desse demônio lubrifica a roda do samsara. Isso nós refletindo um pouco, lubrifica porque se torna mais fácil a pessoa se degenerar e ingressar nos mundos infernos com o uso de drogas. Então ele acelera a degeneração e acelera o ingresso das almas nos mundos infernos, nas infradimensões. Então, o poço do abismo, do qual sobe fumaça, como de um grande forno, também cheira álcool. Esse demônio, esse vício, ele é insinuante, ele se insinua por onde quer, sempre tentador. Então, em todos os lugares, em todos os encontros, um evento, uma reunião de negócios, sempre há uma justificativa para colocar o álcool aí no meio. Numa festa, um aniversário de crianças, também está o álcool aí metido no meio. Então, sempre se tem uma razão, sempre se tem uma desculpa para consumir álcool. Sempre se tem uma justificativa. E isso, de forma sutil, a pessoa bebe um pouquinho e acredita que com um pouquinho só não faz mal. Porém, isso vai se tornando costume, hábito,
e a pessoa vai aumentando, porque já aquela quantia já não lhe satisfaz, porque o defeito, ele não se sacia, ele não é saciado, ele quanto mais bebe, a pessoa mais quer beber. Então aquilo vai se tornando pouco e vai aumentando a dose rapidamente. Então esse demônio parece ter o dom da ubiquidade. Ele está por todas as partes. Está nos palácios, nas reuniões de negócios, nas festas infantis, inclusive festas religiosas, se usam álcool com justificativas que muitas vezes bebendo, se diz que beber um pouquinho não faz mal. Então ele está por todas as partes. Ele parece ter realmente o dom da ubiquidade. Então o maligno Algol é muito diplomático. Ele é diplomático. Ele então nos convence de forma sutil, e a pessoa acaba bebendo. E muitas vezes a pessoa que não bebe aceita beber um pouquinho para agradar os seus companheiros de festa, e por ali muitas vezes é o começo, é o princípio de um vício. Então o reino desse demônio é os mundos infernos, e ele se caracteriza dessa forma, da sua forma íntima. A sua pátria é a terra. Então a pátria desse demônio é o próprio planeta Terra. E os escravos são todos os seres humanos. Os escravos somos nós que acabamos consumindo álcool e drogas. Nos tornamos escravos desse demônio. E escravos de nós mesmos, escravos do defeito psicológico, do defeito que nos leva a beber, que nos leva a consumir drogas e álcool. Então a embriaguez com álcool é o oposto da embriaguez dionisíaca, do êxtase. Então esse demônio sabe que a embriaguez com álcool e droga é oposta ao êxtase, a essa embriaguez dionisíaca, com aquele estado dionisíaco que se consegue com a prática de meditação, por exemplo. Então as pessoas são iludidas, e muitos drogados têm experiências e acreditam que são experiências positivas. Na verdade são experiências infradimensionais, são inferiores. Então ele se apodera do corpo, se apodera lentamente e astutamente, se apodera do corpo de uma pessoa, e um dia ele nos precipita. Então um dia essa pessoa se precipita na bebedeira e na loucura. Então as consequências que causa o alcoolismo são muitas.
o álcool é eliminado pela pele, então causa, a pele fica facilmente degenera a pele, os efeitos aparecem no semblante da pessoa, na face, aparece, porque o álcool ele vai encharcando a pele e vai tornando esponjosa. E então as causas vai degenerar a própria pele, a própria carne, a nossa carne ela vai degenerar. E tantas outras consequências. Porque o organismo, o nosso corpo, ele gera o álcool. Tem muitas coisas que nós consumimos que ele transforma em álcool. Então, não sabendo disso, ou sabendo e querendo justificar beber, se diz que nós precisamos de álcool. Realmente nós precisamos, porém o nosso organismo produz o álcool necessário quando nós ingerimos alguma coisa, um doce, por exemplo. Se toma um copo de garapa de cana, de caldo de cana, esse caldo ele vai se transformar em álcool. Então, um doce, uma rapadura, por exemplo, ela vira álcool, se transforma em álcool no nosso organismo. Então, o álcool ele acaba com as possibilidades de ser. Ele nos tira a oportunidade de fazer um trabalho superior, um trabalho sobre nós. Então, porque ele causa, ele leva a degeneração em todos os aspectos, no sexo, nos nossos centros emocional, intelectual. A pessoa ela se despersonifica. O álcool tira a nossa personalidade, que a personalidade é um freio para que a pessoa não se degenere, não diga palavras, que não haja de forma desregrada. Porém, o álcool ele despersonifica. Então a pessoa cria coragem e faz muitas coisas que a sã consciência ela não faz. Então o álcool realmente é um princípio, é o que desata muitas coisas, é o que dispara muitos gatilhos, podemos dizer. E a pessoa cria coragem e faz as coisas. Muitas vezes, em um baile, por exemplo, uma pessoa quer dançar e não tem coragem de ir convidar uma moça. Então ele toma um traguinho, aí ele cria coragem e vai e convida a moça para dançar. E assim, muitas coisas ele facilita. O álcool facilita, porque ele despersonifica, ele tira
aparentemente tira esse medo, porém causa um problema pior. Na verdade, ele não tira medo nenhum. O que ele cria é um outro eu, um eu que se interessa por degeneração, e ele então cria coragem e faz tantas coisas. Os crimes, muitos crimes são de origem, da causa de muitos crimes é o álcool, é a droga. Então no sexo também ele se degenera, leva às piores baixezas no sexo. Então ele acaba com toda a riqueza do microcosmos, do homem, do ser humano. Ele degenera a energia criadora sexual e se torna impossível que a pessoa alcance qualquer avanço, qualquer progresso no sentido de conquistar a castidade, porque nós precisamos conquistar a castidade, porém a verdadeira castidade. Então ele revive os defeitos mortos. Se um de nós trabalhou e eliminou algum defeito e toma álcool, consome álcool e droga, esse defeito ressuscita, podemos dizer ressuscita, ele traz de volta os defeitos. O defeito foi eliminado, e quando se consome álcool, o defeito volta, e aí volta com mais força. Nós podemos perceber, podemos refletir que quando uma pessoa tem crises de bebedeira, ela bebe por alguns dias, depois ela sofre, ela fica mal e consegue abandonar à força essa bebedeira. Porém, na próxima vez, ela vai beber e vai cair em crises cada vez mais profundas, porque o eu, esse eu, ele se robustece a cada vez que se bebe, ele se robustece. Então nós precisamos nos esforçar, fazer um super esforço para abandonar, para nos livrar desse vício, desses dois vícios. Então o defeito, a bebida, o álcool, a droga, ele incrementa a debilidade, a pessoa fica débil. E em estado de embriaguez, a pessoa fica facilmente influenciável. Qualquer uma sugestão que se dá, a pessoa acata. Se alguém convida para cometer algum erro, algum crime, a pessoa, sob o efeito de álcool, ela tem coragem e vai e faz. E depois ela vai se desculpar, dizer que não foi ela, que estava fora de si, enfim. Ele impede a concentração. Então nós precisamos nos concentrar, precisamos desenvolver a concentração. E a bebida, o álcool, a droga, ela impede a concentração. Então os jovens que começam a usar droga, eles se tornam pessoas assim que não conseguem se concentrar na escola,
não conseguem uma concentração nos estudos. Então, porque o vício, a droga, o álcool, provoca a distração, e se distrai. Então, estimula a fantasia. A pessoa acha tudo fácil, tudo bonito, tudo maravilhoso. Então, é um estímulo à fantasia. Se torna irresponsável. A pessoa se torna irresponsável e descumpre. A pessoa que está sob o efeito, ela não cumpre com os seus compromissos. Ninguém confia em alguém embriagado. Então, é porque já se sabe que a pessoa sob o efeito de álcool não cumpre com os compromissos que tenha assumido. Então, o álcool causa inúmeros males. Se conta uma anedota por aí que quando alguém chega em uma fazenda procurar trabalho, para fazer o teste se a pessoa bebe, oferecem um copo de leite. Então a pessoa rechaça imediatamente o leite, e então o futuro patrão já fica com o pé atrás, porque a pessoa que bebe geralmente não toma leite. Então se oferece um copo de leite e a pessoa rechaça imediatamente: não bebo leite. Então aí já fica suspeito de que ele então consome álcool. Então ele também prejudica a nossa essência, porque ele acaba com os princípios religiosos da família, da sociedade. Se perde esse ânimo por buscar as coisas superiores, as coisas espirituais, com a família, com a sociedade, com a convivência em sociedade. Então ele debilita o sentido ético. A pessoa perde a ética, se torna dependente, não tem mais a liberdade individual, perde a liberdade individual. Então ele torna a pessoa um animal, ele desumaniza, acaba com a parte humana da pessoa. Ele então animaliza, torna um animal. A pessoa se torna aos poucos um animal, quase irracional. Então estimula o crime, a prostituição, também prostitui as religiões. As consequências do prazer, naturalmente, o oposto. Então depois do prazer vem a dor. Então a pessoa é iludida com coisas, com fantasias, com prazer, e depois desse prazer vem a dor. Então o átomo, todos temos um átomo do inimigo secreto no cóccix. Então esse átomo ele vai sendo estimulado, ele se estimula, e a pessoa vai cada vez bebendo mais.
ele causa o mal na própria célula, ele torna como microscópicas frações de vidro. Ele vai então se alojar dentro no organismo e vai se incrustar na célula viva do nosso organismo. Então, essas informações que são passadas aqui são o resultado de investigações feitas nos mundos internos, porque um mestre, alguém de consciência desperta, pode investigar com a consciência, não é com os 5 sentidos. Um mestre investiga com a consciência e investiga nos mundos internos. A pessoa é vista nos mundos internos, então, com esses sintomas. Alguém com a consciência tem a capacidade, a faculdade de investigar e ver isso no corpo da pessoa em dimensões, nas dimensões superiores, na 5ª dimensão, por exemplo. Alguém com consciência desperta pode analisar, pode verificar, investigar tranquilamente isso nessas dimensões. Então, é por isso que os mestres nos advertem. Se nós quisermos fazer um trabalho, não devemos ingerir álcool e nem droga. Então, é baseado em investigações feitas nas dimensões superiores. Então, as drogas. Então, as drogas já é algo mais grave, porque ela já ataca mais profundamente ainda, com mais... as causas das drogas são piores. Não quer dizer que nós, então, podemos tomar algum álcool? Não. As drogas são... as consequências são mais severas, são mais profundas e irreversíveis. Então, o ser humano, tem nós vivemos em dois mundos. Vivemos no mundo externo e o mundo interno. O nosso ser tem a sua existência real nos mundos internos, e ele sabe o que é do bem e sabe o que é do mal. Porém, nós aqui no mundo físico, nós somos vulneráveis. Nós vivemos de uma forma errada, equivocada. Porém, o nosso ser vive de forma correta. Ele existe de forma justa, correta, e quer ele quer que nós viva de forma correta neste mundo, para assim nos reconectar com esse nosso ser através deste trabalho. Então, o nosso ser não tem nada a ver com a nossa forma de viver aqui
neste mundo. É muito diferente. A nossa vida, nós vivemos de forma totalmente equivocada. O nosso ser tem os seus objetivos e nos impulsiona, nos incentiva a praticar de forma a nos reconectar a ele, a esse ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, o homem interior, esse ser, conhece por experiência mística direta os próprios mundos, os mundos internos. E então ele então nos incentiva, ele nos anima, nos dá força para que nós aqui vivamos de forma a nos reconectar com esse ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, para nós conhecer esses mundos internos do planeta, conhecer as outras dimensões, reconhecer o sistema solar, nós precisamos primeiro conhecer a nós mesmos. Então, precisamos fazer o trabalho de conhecimento de si mesmo, para então conhecer o universo e os deuses. Nós conhecemos aquela frase, aquela chamada que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo para conhecer o universo, conhecer o nosso universo interior, para posteriormente nos reconectar ao nosso ser e conhecer o universo, conhecer o sistema solar, conhecer a galáxia, enfim. Então, as drogas trazem aquelas extrapercepções que um drogado sente. Tem muitas pessoas que usam a maconha, dizem que passam por experiências místicas e então querem novamente consumir para ter essas experiências. Porém, essas experiências têm origem no órgão kundartiguador, que é o que nos conecta com as infradimensões, as nossas infradimensões e as infradimensões do próprio planeta. Então, essas experiências místicas são falsas, são mentiras, são enganos que cai um drogado e a ilusão de que isso é uma experiência mística positiva, e na verdade ela tem origem no órgão kundartiguador, que é a serpente tentadora do Éden. Então, a consciência engarrafada, presa nesses elementos, constitui o próprio ego. E isso que nos conecta com essas infradimensões do planeta. A nossa essência está engarrafada no ego, está aprisionada, e essa essência precisa ser liberada, precisamos eliminar através da morte psicológica. Então, buscar refletir o que nos leva a consumir álcool ou droga. Refletir para compreender, para conhecer a nós mesmos
qual é as nossas, ou quais são as nossas debilidades que nos levam a consumir álcool ou droga. Então, são alucinações da consciência, essa consciência egóica, que é originada pelo órgão kundartiguador. Não são experiências positivas, são experiências negativas. Então, a droga, ela aniquila os raios alfa, que são uns raios de frequência vibratória baixa e que permite a conexão do cérebro com a mente. Então, eles aniquilam esses raios e impedem, desconectam a mente do cérebro, ou o cérebro da mente. E a pessoa, o drogado, entra em alucinação. Fica... não diz coisa com coisa, como se diz. Ele diz uma coisa e logo já diz outra, porque está desconectado o cérebro da mente. Então, um drogado converte o vício em uma religião. Ele acredita que com isso ele está indo bem, porque ele só vê isso, ele só vê essas experiências. Isso ele acredita que são experiências positivas. Então ele converte o vício em uma religião. Ele então experimenta tem essas experiências e ignora que são experiências produzidas pelo próprio órgão kundartiguador. Então é um engano. O drogado realmente se auto-engana e enfraquece totalmente a sua capacidade de discernimento, e ele então acredita que está indo bem, que está se conectando ao seu ser através da droga. E isso são alucinações causadas negativamente, são alucinações que conectam com o que há de mais inferior no planeta, que há de mais inferior, que são as infradimensões. Então, a droga começou com ela teve o início, acentuou essa degeneração pelo início da Era de Aquário, que ocorreu no ano de 1962. 1962. Então, com a entrada dessa Era de Aquário, então chegou ao planeta uma vibração, a influência de Urano. Então essa vibração chegou ao planeta e chegou na humanidade, e a humanidade, poucas foram as pessoas que polarizaram positivamente com essa influência, com essa onda dionisíaca. Então a maioria se polarizou negativamente, e por essa época então teve início o movimento hippie, onde os jovens da época acreditavam que isso era uma grande coisa,
Então era paz e amor, tinham um lema, paz e amor, faziam este sinal. Então essa onda chegou e foi polarizada negativamente. Positivamente, ela traria a ânsia da transmutação sexual, a ânsia da autorrealização, da espiritualidade, de coisas superiores. E então a maioria das pessoas, a juventude se polarizou negativamente e então se precipitaram na droga, no consumo de droga, nesse movimento hippie que começou. Os jovens foram aderindo a esse sistema, a uma forma de viver mais de forma simples, de forma assim simples. As pessoas, os jovens viviam simples, se vestiam de forma diferente, e então foi estimulado pela polarização que foi invertida. Polarizaram-se, invertida com essa força, e se precipitaram por esse caminho, o caminho das drogas, o caminho da degeneração. Então o polo positivo é o deleite sexual subliminal, transmutação sexual, transmutação do sêmen, despertar da consciência, o conhecimento objetivo, a intuição, a música transcendental dos grandes mestres da música clássica e tal. Então o polo negativo dionisíaco é a degeneração sexual, que se precipitou a maioria dessa juventude, com o infrassexualismo. Então aí começou o homossexualismo, se acentuou com a polarização negativa dessa força, desse polo negativo dionisíaco. O lesbianismo, os prazeres demoníacos, então isso provém dos mundos infernos, mediante a droga, o fungo, o álcool, a música infernal, como essa da nova onda, que por aquela época o que predominava era a nova onda. Então esse foi o início, e claro, a degeneração continuou e continua cada vez mais com o consumo de drogas e álcool. Se não se elimina o eu que quer usar droga, que quer usar álcool, ele vai aumentar, ele vai então se robustecendo cada vez mais. Então, resumindo, a embriaguez dionisíaca é o êxtase, o samadhi, e que então resultam em indispensáveis, se torna indispensável quando se trata de exercícios, de experimentos. Isso que é então experimentar a verdade.
Então, a verdade se experimenta através do êxtase, se experimenta o real. Então, ao contrário da psicodélia, é diferente, é o contrário. Então, psico ou psiquis significa alma, e délia significa droga. Então, é alma drogada. Então, a alma está drogada e experimenta o antipolo da meditação. Na verdade, é o contrário, totalmente o contrário. É o contrário do êxtase, dessa experiência do real. A psicodélia é o contrário, é o oposto, completamente o oposto. E isso engana, leva ao engano as pessoas que usam que são vítimas da droga e do álcool. Então, as drogas causam consequências gravíssimas nos nossos corpos internos. A droga, por ser essas drogas inaláveis pelo cheiro, degeneram a energia sexual, porque a respiração está diretamente conectada aos órgãos sexuais, aos testículos no homem e aos ovários na mulher. Então isso é facilmente comprovável de que realmente está conectados. Se nós, por exemplo, se passa algum perfume nos órgãos sexuais, algo que tenha cheiro no aroma, esse aroma vem internamente e nós sentimos esse aroma, sem que ele esteja aqui nas nossas narinas. Então, essa droga inalável, essa cocaína que se inala pelo nariz, elas atingem diretamente as glândulas sexuais e degeneram e levam a pessoa à impotência sexual, degenera totalmente a energia sexual. Então a pessoa se torna impotente sexualmente, mesmo que a pessoa não esteja transmutando energia, ela se torna impotente, ela fica decrépita, porque a energia sexual é a energia que dá vida ao nosso corpo. Se nós gastamos a energia, matamos a energia sexual, o corpo definha, ele perde a vitalidade. Então, logo quando um jovem começa a usar droga, ele entra em decrepitude. A aparência muda toda a aparência. Então, nas dimensões superiores, se observa um drogado, se observa o corpo vital de um drogado, esse corpo está danificado, ele está trincado, rachado e tem gretas. Ele se debilita. O corpo astral fica bêbado. Nos mundos internos, o corpo astral é um bêbado, é um drogado. Então, ele faz e desfaz, não tem domínio de si. Então, a pessoa no mundo físico não tem domínio e os corpos internos também não têm domínio. A mente fica toda também fracionada, greta,
com furos, e isso, a mente, o corpo mental e a mente então também fica deteriorada no mundo físico. Então a investigação é feita nos mundos internos, observada nos mundos internos, nas dimensões superiores, e é percebido essas consequências, essa debilidade, essa inutilidade que se torna o corpo astral, a mente e todos os corpos. Já a essência, se alguém vai à essência, investigar a essência na sexta dimensão, ela está procurando um lugar para cair. Ela já quer cair, é uma bêbada. A essência se torna bêbada, não tem domínio nenhum. Então isso se vê nas dimensões superiores. Então se pode investigar isso, alguém com consciência pode investigar e vai se dar conta, vai constatar isso aí. Então, para eliminar os defeitos, é preciso ter um objetivo. O objetivo é a autorrealização íntima do ser. Para que se possa triunfar sobre o álcool e a droga, nós devemos ter um objetivo, e esse objetivo é a autorrealização. Refletir: o que me faz beber? Refletir o mal que a bebida tem me causado, ou a droga, que o álcool tem me causado, ou a droga. Refletir nisso, os males que tenha causado. Refletir e trabalhar então esse desejo de beber, o desejo de consumir droga. Então é preciso refletir, revalorizar a nossa vida, a nossa existência, porque se nós compreendemos que a razão da existência é a autorrealização, nós devemos revalorizar, devemos valorizar isso e nos livrar, fazer um grande esforço para nos livrar, para nos liberar da droga e do álcool. E trabalhar então aquele desejo de consumir álcool, aquela desculpa, eliminar, pedir à Mãe Divina que elimine esse desejo de consumir álcool ou droga. É possível que qualquer pessoa deixe de usar álcool e droga se ela reflete, se ela encontra a razão da existência, ela se convence a si mesma da razão da existência e ela quer isso, quer praticar no sentido de alcançar esse objetivo, ela então é estimulada internamente. O nosso Pai interno nos estimula, nos impulsiona, nos dá força para conseguir nos livrar do vício, de qualquer defeito psicológico. Porque o maior anseio do nosso Pai é que nós volte a Ele, que nós regresse ao seio, ao seu seio. Então, Ele nos estimula, nos dá força e nos guia.
no sentido de eliminar os defeitos psicológicos. Então, devemos trabalhar com a nossa Divina Mãe Kundalini, que é ela que vai eliminar o defeito. Porém, nós precisamos nos arrepender de ter praticado, de ter usado droga, álcool. E esse arrependimento é então a força que vai nos impulsionar, que vai nos permitir eliminar o defeito psicológico. Então, quando nós nos arrependemos de algo, nós estamos aptos a eliminar esse defeito. Qualquer defeito que seja, quando nós refletimos e compreendemos que erramos, nos arrependemos, então estamos aptos a eliminar o defeito. Então, se nós pedir a morte, nesse estado de arrependimento, a Mãe Divina vai atuar e vai eliminar o defeito. Qualquer defeito. Neste caso, estamos aqui falando do álcool e da droga. Então, esta conferência é muito importante, e porque a droga e o álcool nos tiram do caminho da autorrealização íntima do ser, do caminho da revolução da consciência. Então, nós precisamos refletir, todos precisamos refletir sobre as consequências das drogas, do álcool, e o que nós podemos alcançar com a prática destes ensinamentos. Então, uma pessoa que usa drogas, álcool, deve se afastar do círculo de amizade, deve trocar o círculo de amizades e passar a interagir com pessoas com objetivos superiores, como, por exemplo, as pessoas que praticam esses ensinamentos. Devemos formar um grupo, nos agrupar e assim nos animar uns aos outros. Porque se a pessoa quer deixar da droga, do álcool, e continua lá com os seus amigos, com aquele círculo de amizade, os amigos vão convidar para ir para o bar, vão convidar para ir para farra, para festa. E isso não vai ser possível que a pessoa deixe do álcool, do vício, da droga, enfim, qualquer que seja. Então a pessoa precisa mudar o seu círculo de amizades, buscar interagir com pessoas com propósitos superiores, como, por exemplo, as pessoas que estudam, que praticam estes ensinamentos. Aqui se ensinam a sublimação, a sublimar as energias sexuais. Então, com a sublimação, vai regenerar o corpo físico, vai dar início à regeneração do corpo físico. E mais tarde a pessoa vai transmutar as energias sexuais. Então ela vai restaurar o seu corpo físico, o corpo vital, e mais tarde a pessoa vai transmutar a energia sexual e vai recuperar a saúde, vai recuperar
a vitalidade que perdeu. Então, esta conferência super importante, e não acreditamos, não dizemos que seja tão fácil abandonar a droga, porém é possível. O álcool, qualquer vício que seja, é possível, porém é preciso fazer um grande esforço. E o primeiro esforço é se distanciar das pessoas desse círculo de amizade, criar outro círculo, criar um vínculo com pessoas afins que estejam nesse propósito, no propósito de autorrealização íntima do ser. Então, muito obrigado a todos e boa noite.